bem, irmãos? Temos passado momentos muito agradáveis entre vocês. Sentimos muito de perto a sua comunhão, a sua recepção. Agradecemos aos irmãos, à igreja, o convite que fizeram. E nos sentimos muito bem. Não sei se falei de manhã, mas os irmãos de lá também mandaram um abraço para a igreja aqui, né? Então, não posso ir com esse abraço, eu voltar para lá assim. Muito bem, irmãos, vamos falar hoje de um tema que não é agradável, né? Quando nós temos que mencionar temas como o pecado, responsabilidade de cada um perante Deus, como foi dito de manhã, nós fugimos da confrontação, né? Normalmente nós fugimos disso porque não é um tema agradável, mas não podemos falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo sem mencionar a doença do pecado. Porque o Evangelho é o remédio, o pecado é a doença. Vamos ler, irmãos, em Lucas capítulo 5, dos versículos 12 a 16. Lucas 5, versículos 12 a 16. Diz: aconteceu que, estando numa das cidades da Galileia, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação, segundo o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Até aqui a leitura, por enquanto, da palavra de Deus. Dissemos que a nossa intenção é pregar o Evangelho, anunciar uma mensagem de vida, uma mensagem que é uma boa notícia da parte de Deus para o mundo pecador. Não é uma religião, não é um conjunto de dogmas. É vida, é uma mensagem que diz que a salvação está disponível, a salvação da alma, que o ser humano tanto quer, pretende, ainda que o negue. Todo homem quer saber da sua salvação. É uma mensagem que fala que essa salvação é eterna, essa salvação oferecida é eterna, está disponível, é definitiva, é verdadeira em Cristo Jesus. E diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Não podemos sair dessa linha. Que Jesus Cristo derramou seu próprio sangue por nós e que ressuscitou e está à destra do Pai. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é somente aceitar mentalmente, sim, eu acredito nessas coisas, tudo bem, eu sei que Cristo veio uma vez neste mundo, esteve aqui na terra. Não, não é só isso, há um plano de Deus, há passos a seguir, é tudo ordenado. E com Deus não temos nada em desordem, nada ao acaso, tudo está no plano de Deus.
E nós temos que, quando Jesus estava numa das cidades da Galileia, disse que veio à sua presença um homem coberto de lepra. Era muito difícil o Senhor Jesus Cristo chegar numa cidade lá da Galileia ou qualquer outro lugar e ninguém saber. Geralmente afluía gente, traziam doentes, via pessoas para que o Senhor atendesse às suas necessidades. Mas desta vez veio um homem, disse, coberto de lepra. Não era pouca coisa. Hoje, a hanseníase, como se fala hoje, é uma doença que tem tratamento, se ela é detectada a tempo, existem remédios, enfim. Mas estamos falando de uma época quando não havia nada disso. A lepra era uma coisa terrível. Era uma enfermidade incurável. A pele da pessoa ficava insensível. Isso tornava a pessoa impura ou contaminada, incapaz de desenvolver junto com a sociedade. Ele era imediatamente isolado, separado da sociedade. Era muito triste. Os leprosos tinham que morar fora das cidades, em lugares escondidos, em cavernas, em grutas. Eles tinham que estar por lá. E quando alguém da família levava comida para eles, por exemplo, deixava num lugar e depois eles vinham buscar para não ter contato com a pessoa. Que situação que eles viviam, essas pessoas. E quando alguém desprevenidamente passava pelo caminho e tinha perto uma pessoa assim doente, essa pessoa doente tinha que gritar impuro, não se acerque, estou doente. Que situação! Ele sabia que era um foco de contágio para as outras pessoas. Era uma situação muito infeliz. Não sei se alguém aqui está vinculado à área da saúde, talvez tenha conhecimento, já viu pessoas assim. Eu vi uma vez só, estava trabalhando lá em Manaus e voltava do serviço para o hotel no centro da cidade e num farol vermelho o táxi parou aí e veio um menino pedir esmola. E ele, então, veio, ficou perto do carro, e ele vinha com um pano branco, cobrindo essa parte do rosto. Então, o taxista falou, não, ele é leproso. É um espetáculo terrível, porque ele já quase não tinha a parte do rosto, a voz estava já influenciada por essa doença. Só que ele enfiou a mãozinha dele dentro do carro. Mãozinho? Não. O que restava das falanges dele. Só um pouquinho, um restinho de mão, pedindo dinheiro. E aí o taxista explicou, não, que tem um leprosário por aqui perto, e eles saem durante o dia para conseguir alguma coisa, enfim, para suas necessidades. Eu fiquei impressionado, nunca tinha visto isso, uma coisa muito triste. Mas é isso que na Bíblia é mostrado como figura. Essa doença é uma figura do pecado no ser humano. O pecado em cada um de nós deteriora o ser, deteriora aquele ser que Deus fez a sua imagem e semelhança. Faz algum tempo eu tinha que passar quase todo dia na Praça da República, em São Paulo, e parte da Cracolândia se transportou para a Praça da República, e a gente tinha que passar no meio e ver aquelas pessoas. Era um espetáculo triste. Eu pensava, puxa, aquele rapaz aí foi feito à imagem e semelhança de Deus. Olha o estado que o pecado tem deixado essa pessoa. Era muito triste. É muito triste ver essas coisas. Mas o pecado incapacita o homem para servir a Deus. O homem, a mulher tenta fazer esforços para agradar a Deus ou ganhar a sua salvação, mas são esforços vãos, não servem para nada.
O pecado é um mal progressivo. Não existe essa de a pessoa querer se estabilizar, eu vou pecar até um certo ponto e vou ficar por aí. Não, não existe. O pecado sempre vai querendo mais e mais e mais. Vai tomando campo dentro de nós. Abate o espírito. As pessoas ficam deprimidas, tristes, por não ter esperança. As pessoas se deprimem. É contagioso. Diz a palavra de Deus que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É uma afirmação muito séria, lá em Romanos, capítulo 3. Não há justo, nem sequer um, não há quem faça o bem. Todos nós entramos nisso aí. O ser humano está contaminado pelo pecado. Que situação triste aos olhos de Deus. E quantas pessoas gastam seu dinheiro acudindo a especialistas, vamos dizer, nessas enfermidades. Tem caso que é doença mesmo, a depressão, mas normalmente as pessoas ficam num estado de tristeza, de abatimento, e não conseguem sair daí. Mas o principal é que você reconheça que você é pecador. Mas também precisa reconhecer, amigo ou amiga, que você como pecador não pode fazer nada e que precisa um Salvador, precisa uma ajuda de fora. Os seus esforços, por seus esforços você não vai conseguir nada. Tem que vir uma ajuda de fora, de alguém capacitado para resolver o problema do pecado. Deste homem aqui que acudiu a Jesus, não sabemos os dados, não sabemos o nome, a idade, de onde ele vinha, quanto tempo estava enfermo, como era seu caráter, se era rico, se era pobre, não sabemos nada. Ele chegou, ouviu falar de Jesus e foi lá e acudiu a Jesus. Sabemos sim uma coisa, que ele compreendia seu mal. Ele sabia, estava consciente de que ele não poderia se salvar sarar pelos seus próprios meios, que precisava da ajuda de Jesus. E ele tinha ouvido, com certeza, da fama do Senhor Jesus Cristo. E aí ele veio então ao local onde estava o Senhor Jesus Cristo. Observe que ele foi direto onde estava Jesus. Ele não buscou intermediários. Assim também você tem que ir diretamente onde está o Senhor Jesus Cristo. Na sua palavra você vai encontrar o meio como chegar diretamente ao Senhor. Ele está pronto a te ouvir, a ouvir a tua oração. E o que ele fez? Chegou na presença de Jesus e não ficou falando, me ajuda aqui, estou doente. O que disse a palavra? Prostrando-se com o rosto em terra. O que é se postrar? Ele se inclinou e alguns acham que inclusive ficava deitado, a pessoa ficava deitada com o rosto no chão, num ato de humilhação. Ele fez uma oração, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Que humilhação deste homem. Isso ensina para nós também que quando o pecador se achega ao Senhor Jesus Cristo em busca do seu perdão, reconhecendo que é pecador, ele tem que se humilhar. E humilhar é a coisa mais difícil para nós seres humanos. Quem gosta de se humilhar? É uma coisa muito difícil pelo nosso próprio orgulho. Agora, este homem
tinha uma certeza e tinha uma dúvida. A certeza qual era? Ele sabia que chegando na presença de Jesus, ele teria poder, autoridade para sarar esse homem. Mas tinha uma incerteza, tinha uma dúvida, e qual que era? Senhor, se quiseres. Ele não sabia se o Senhor Jesus Cristo ia fazer o milagre nele, mas na sua humilhação, ele rogou ao Senhor Jesus: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Que notável atitude deste homem. E é isso também que se requer de você, do pecador. Uma humilhação. Que você reconheça que Jesus Cristo, Ele tem poder e Ele quer te ajudar, Ele quer te salvar. Mas precisa você reconhecer que é pecador e precisa saber que está perdido. E ele pediu para o Senhor. Ele não mandou, não determinou. Nós não temos nenhuma autoridade, nenhum poder para ordenar a Deus que faça alguma coisa. Eu determino que Ele faça isso. Tem gente pregando que Deus está obrigado a fazer certas coisas. Não. Ele é soberano. Ele faz se Ele quiser. Esperamos que você entenda estas coisas. Aceite. Não é fácil para nós seres humanos aceitar estas coisas, mas é necessário, como este homem fez. E qual foi a disposição do Senhor Jesus Cristo? O que Ele fez? Ele não mandou consultar os médicos da região, não mandou ele fazer um monte de coisas, você vai fazer isso, vai fazer isso outro, vai cumprir esse mandamento, tem uns dogmas aqui para você. Não. O Senhor Jesus Cristo mostrou uma disposição imediata em atender o pedido deste homem. Diz Marcos capítulo 1, onde está contada essa história também, de outra maneira, que Jesus foi profundamente compadecido. Jesus viu esse homem, poderia ter feito o milagre rapidamente, e ele fez, mas disse que ele se comoveu, ficou compadecido de ver a situação desse homem, prostrado ali com seu corpo cheio dessas feridas, dessa doença tão terrível. A compaixão do Senhor Jesus Cristo demonstra a misericórdia que nós ouvimos de manhã, que é aplicada do Senhor Jesus para nós, seres humanos. Diz o apóstolo Paulo em Efésios que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Aí está a diferença. O Senhor Jesus Cristo, Ele estava compadecido desse homem. Assim o Senhor também tem compaixão e misericórdia para qualquer um que nesta noite quiser entregar o seu coração, quiser reconhecer esse pecado, essa necessidade de um Salvador. Ele está pronto a te salvar, a te ajudar. E o que fez o Senhor Jesus Cristo? Ele fez uma coisa que ninguém faria nesses tempos, e não sei se hoje também, mas nesses tempos o que ele fez? Estendeu o seu braço e tocou naquela pessoa. Precisava ser realmente alguém com muita autoridade, com poder para tocar uma pessoa dessas. Ninguém faria isso naquele tempo. Ninguém tocava um leproso. Assim também Cristo, com isso, nos demonstra que Ele não rejeita ninguém. Não importa o tamanho do teu pecado. Não importa, neste momento, a quantidade de pecado que você cometeu na sua vida. Se é grave, se atingiu outros, afetou pessoas. Cristo é suficientemente salvador
e tem poder suficiente para perdoar todos os pecados que nós tivéssemos cometido. Eu mencionava ontem o caso de uma pessoa que conheci lá no Chile, que se dizia convertido, mas a sua vida espiritual dentro da igreja não ia para frente, não progredia. Havia uma trava na vida dele. E uma vez conversando com ele, então, ele falou, não sabe o que é, irmão? Eu acho que todo o meu pecado não foi perdoado. Que tem coisas que Deus não perdoou. Meu pecado foi tão grande que eu acho que Deus não perdoou tudo. Que falta de conhecimento, falta de fé, falta de compreensão da obra do Senhor Jesus Cristo realizada na cruz do Calvário. Ele é capaz, suficiente, de perdoar todos os nossos pecados. Ele tocou aquele homem como ninguém poderia fazer. E o que ele fez, o Senhor Jesus? Disse, quero, fica limpo. Que poder saía da boca do Senhor Jesus Cristo, com que força, com que autoridade ele podia falar. Nenhum ser humano pode fazer isso. Quero, fica limpo. Ele demonstrou sua autoridade como Deus que ele era. Assim também ele quer purificar a tua vida. Ele quer te abraçar. E o Senhor Jesus Cristo quer tocar na tua vida, tomar posse da tua vida. É a única forma de você ter essa bênção. Ele quer te purificar de todo o teu pecado. A salvação é um ato soberano da parte de Deus. Ele faz como Ele quer, no tempo que Ele quer e para quem quiser. Ele tem o poder para limpar a tua vida. Talvez você tenha vindo aqui hoje à noite, talvez veio já outras vezes, já ouviu, eu já sei essa mensagem, já conheço, enfim, mas pode ser que alguma coisa você não tenha compreendido. Talvez você ainda está pensando que tem alguma coisa boa na sua vida, apesar de que a palavra de Deus declara que não há justo nenhum na terra, não há quem faça o bem, mas talvez você está pensando que, não, alguma coisa eu posso fazer, alguma coisa boa, eu consigo fazer para Deus, e Ele vai se agradar, mas não é assim, não é assim. Não temos nada em nós para oferecer a Deus, em troca da salvação da nossa alma. Foi o Senhor Jesus Cristo que derramou seu próprio sangue na cruz do Calvário. Ele morreu por todos nós. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos faz santos, inculpáveis. Graças a Deus pela bênção que nós temos em Cristo. Ele deu a sua própria vida como uma oferta a Deus. Ele se entregou. E sobre seu coração estava cada um de nós, hoje aqui nesta noite, cada uma das pessoas. Porque nesse momento foi Deus que carregou em cima dele os pecados de todos nós. Deus viu seu próprio filho, o viu como pecado, não como um pecador, o viu como pecado. E nesse momento, Deus virou o rosto do Senhor Jesus Cristo, de seu próprio Filho, por amor de cada um de nós. A única forma que você pode receber a salvação do Senhor, pode ficar livre da condenação, a pessoa que se converte, que reconhece em Jesus Cristo seu único e suficiente Salvador, passa a viver tranquilamente, passa a descansar nas promessas de Deus, promessas que ninguém pode fazer. Alguém poderá falar, sim, mas se eu me converter, será que eu vou ter forças para levar a vida cristã à frente?
Será que vou ter esse poder? Mas não se preocupa por isso, não. Porque o dia que você se converter, Deus colocará seu Espírito na sua vida. Ele vai te dar força, Ele vai te dar poder. E você caminhará por uma nova vida. Tudo será novo. As coisas velhas ficarão para trás e tudo será novo. A sua vida vai mudar. Não quer dizer que não vai ter problemas, que não vai ter doenças, enfim. Não é por aí. Mas a sua vida vai estar já na mão do Senhor. E dessa mão ninguém o poderá arrebatar. Não haverá inimigo capaz de tirar cada um de nós, já crentes, da mão do Senhor Jesus Cristo e do seu Pai. O que aconteceu com aquele homem? Final do versículo 3. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Foi uma coisa instantânea. Não sabemos se ainda estava no chão ou se estava se levantando, não sabemos, mas na hora ele deve ter olhado a sua pele, suas pernas, seus braços. Opa, a minha pele mudou, não tenho mais essa doença, essas feridas acabaram. A minha pele é nova, posso voltar outra vez ao convívio com a sociedade, com minha família, com o povo. Que emoção deve ter levado aquele homem quando sua pele ficou, diz que a lepra desapareceu do seu corpo. Assim é a salvação do Senhor, assim é o perdão do Senhor Jesus Cristo. Quando Ele limpa a nossa vida, é instantâneo. Não é um processo que vai, depois de um curso, vamos ver como vai a pessoa, se atingiu certo nível espiritual, vamos ver se ele pode ser perdoado. Não. Na hora ele foi sarado, a sua pele sarou. No instante, o Senhor Jesus Cristo fez aquele milagre. Estava lembrado talvez aqui os mais experientes lembrem, de um bandidão terrível que se chamava o Gordo, assaltante de banco. Alguém lembra? Não, né? Eu lembro que me chamou a atenção porque a Veja publicou, alguns anos atrás, uma reportagem daquele homem e publicou na capa uma foto com uma linha no meio. Então, em cima aparecia ele algemado, junto com outros presos, numa delegacia, em algum lugar, no chão, aguardando que os polícias iam levar ele para a prisão. Na outra foto, cortada no meio, aparece ele de terninho, gravatinha, Bíblia debaixo do braço. O que aconteceu? O que aconteceu com o Gordo? Ele tinha se convertido, escutou o Evangelho, se humilhou como esse homem aqui, se reconheceu pecador, e o Senhor fez uma obra nele instantânea. Ele foi salvo, e a vida dele mudou. É isso que nós estamos falando para você também. Talvez você não tenha esses crimes que aquele homem cometeu, mas a sua condição é uma condição de estar perdido, de ser pecador, longe da vontade de Deus. E existe hoje a possibilidade que a sua vida seja limpada, você consiga ser como uma branca lã, diz a Escritura. E Deus nunca mais se lembrará dos seus pecados. Ele não é como nós, que ainda que alguém... nós peçamos perdão por alguma ofensa que nós cometemos, mas sempre sim, tudo bem, eu te perdoo, um abraço, enfim, passou, já não tem mais nada, mas sempre continuaremos lembrando daquela ocasião, daquilo que aconteceu. Com Deus não é assim. Se Ele promete que Ele não se lembrará dos nossos pecados, não vai se lembrar. Isso aí desapareceu. A nossa vida é como se não tivéssemos pecado nunca. E não haverá mais incertezas na tua vida.
Mais ainda, há uma promessa do Senhor Jesus Cristo de voltar para buscar os seus. Não é que Ele vai vir buscar os bons e vai deixar os maus. Não, não é essa a ideia. Ele virá para buscar os seus. E quem são os seus? São todos aqueles que se converteram, que já se humilharam, receberam a salvação da parte de Deus gratuitamente. Todos aqueles que entenderam que o sangue de Jesus Cristo nos limpa. Foi por isso que Ele morreu. Instamos que, se você tem alguma dúvida e quiser conversar, tiver alguma coisa que não entendeu, alguma parte que ficou confusa, não saia daqui sem perguntar. Tem irmãos aqui que poderão resolver e ajudar nas suas dúvidas, mas não saia sem resolver este problema. Ninguém de nós aqui, ninguém sabe se nós chegaremos na nossa casa inteiros, numa sociedade, num país como que vivemos e sabemos como são as coisas. Ninguém tem essa certeza. Resolva hoje. Que o Senhor te ajude, que o Senhor te dê forças. Seja humilde, acerque seu coração ao Senhor, reconheça a sua salvação. Amém.